Ei-lo gigante da praça, o Cristo da multidão, é Tiradentes quem passa, deixem passar o Titão. Esses versos são da peça Revolução de Minas, escrita por Castro Alves. Neste Em Pauta, nós vamos tratar sobre a Inconfidência Mineira, que está completando 225 anos. E está conosco a professora Merci Kunzler. Tudo bem, professora? Tudo bem, Laerte. Obrigado por estar no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Professora, por volta de 1690 foi descoberto o ouro em Minas Gerais, né? Que levou quase um século depois para estourar a Revolução contra as imposições de Portugal. Todo mundo sabe que a economia brasileira se desenvolveu em ciclos, né? Foi o ciclo do pau-brasil, foi o primeiro, depois houve o ciclo da cana-de-açúcar, depois, a partir de 1600 e pouco, o ciclo do segunda metade de 1600, o ciclo do ouro. Foram quase 100 anos de riqueza sem limite, praticamente. Havia ouro em abundância e Portugal conheceu a riqueza ali, com o nosso ouro. Porque Portugal estava em maus lençóis, né? Estava endividado, né? Quando terminou o ciclo da cana-de-açúcar, que a Holanda começou a explorar nas Antilhas, Portugal não teve tanta receita como tinha antes e também tinha dívidas da guerra com a Espanha, né? Uhum. Quando a cana-de-açúcar foi para as Antilhas, realmente Portugal ficou em má situação financeira. E aí o ouro, né, veio resolver esse problema. E o ouro era abundante aqui no Brasil, então era uma riqueza praticamente ilimitada. E então Portugal se acostumou a só encostar os navios e carregar, né? Então havia muito, muito, muito ouro. Mas ele com o tempo acabou. Professora, e quais foram as formas de taxação e controle que Portugal implantou na região, nas capitanias de Minas Gerais? Se cobrava o quinto, eles chamavam o quinto, que era a quinta parte. Quinta parte de todo o ouro que era encontrado. 20% de 20% de todo o ouro que era encontrado. Então, como é que se fazia esse controle? Havia casas de fundição. Portugal implantou as casas de fundição. Então, quem encontrasse ouro tinha que levá-lo na casa de fundição, onde ele é transformado em barras. Não se podia vender ouro em outras formas, só em barras. O ouro em pó, inclusive, foi proibido, né, professora? E todo o ouro tinha que ser transformado em barras e ali ele ganhava o selo real. Aí já era separado, na casa de fundição mesmo, era separado o quinto, né, 20%. Claro que havia também alguma revolta, porque sempre dizia que a casa de fundição não tinha, o minerador não tinha controle se a casa de fundição realmente separava um quinto ou mais, né? Então havia uma série de motivos para descontentamento. Mas vamos supor que separasse realmente um quinto e aí durante quase 100 anos isso era uma riqueza muito grande. Quando começou a ficar escasso o ouro, e não conseguiam mais juntar uma quantidade que Portugal achava suficiente, e começou também naquela época o contrabando, começou a escassear o ouro e com alguma quantidade contrabandeada, o quinto começou a ficar cada vez menor. Então chegou um momento em que Portugal, vendo que estava pouco ouro, instituíram então uma taxa, que era de 100 arrobas, ou 1.500 quilos aproximadamente. Então cada arroba era 150 quilos. Essa é 147, está 1.470. 100 arrobas a 1.470 quilos de ouro. Isso por ano. Então, o Brasil tinha que fornecer para Portugal, não o Brasil, cada região mineradora tinha que fornecer para Portugal 1,5 tonelada por ano. 1,5 tonelada por ano. Isso quando o ouro já estava escasso, né? Porque antes não havia limites. E, professora, houve alguma tentativa de
da região mineradora expandir, não ficar dependente só do ouro, ou a região, os moradores ali ficaram só na exploração do... O Portugal obrigava a ficar só nisso. Havia indústria, faziam sapatos, sabão, roupas, havia uma indústria incipiente. Quando Portugal endureceu as regras, quando a dona Maria I assumiu o poder, eles endureceram as regras e proibiram a industrialização no Brasil. As oficinas foram desmontadas, as máquinas eram retiradas das Isso oficinas. quando o Marquês de Pombal era o ministro do Dom José I, né? Sim, sim, é nesse período. Por volta de 1787 foi proibida, 1787 foi proibida a industrialização. Sim, aí ficou completamente... Engano, 1785. Tá, Essa é a data que foi proibida a industrialização. E aí a região, o país todo ficou dependente apenas da extração. Apenas da extração. Até a agricultura não era bem vista. A agricultura familiar, cada um querendo produzir o seu pouquinho para comer próximo à sua casa, nem isso não era bem visto. O Brasil tinha que comprar os produtos de Portugal. Portugal trazia tudo. O Brasil tinha que comprar tudo, até as coisas mais banais, até sabão. E era um valor justo ou também era sobretaxado? Claro, com certeza. Só de pensar o frete de vir de navio de Portugal até o Brasil já estava sobretaxado, né? E a maior dificuldade era a distribuição aqui. Quando vinha para o Brasil, distribuir esses produtos por toda a região, era tudo com carroças puxadas a bois. Muitas vezes não vinham os produtos e as regiões ficavam desabastecidas. E isso tudo gerou grande descontentamento. Professora, o iluminismo da França e a independência das 13 colônias que formou os Estados Unidos, né, eles influenciaram na Inconfidência Mineira? Muito, totalmente. Porque os filhos das classes abastecidas aqui do Brasil, eles iam estudar na França. E lá tiveram contato com as novas ideias, com as ideias iluministas. Liberdade, democracia, igualdade. Essas novas ideias fervilhavam na cabeça dos jovens. E os jovens voltando da França para o Brasil, eles vinham com essas ideias. Chegava aqui, esse atraso que encontravam, um Brasil totalmente retrógrado, dependente, explorado por Portugal. Ainda no sistema feudal? Porque foi no mesmo ano, né, da queda da Bastilha, com a Inconfidência Mineira, em 1789, onde os ideais da igualdade, fraternidade e liberdade, né, se expandiram. E com isso houve uma ruptura com o sistema feudal, e Portugal ainda continuou com essa lógica, né? Professora, assim, a abolição da escravatura chegou a ser cogitada durante o planejamento da Inconfidência? Não. Até talvez tenha entrado nas rodas de conversa, mas não quiseram abolir a escravatura. Os próprios Inconfidentes tinham escravos. O próprio Tiradentes tinha 5 escravos. Professora, quem eram os Inconfidentes, assim, só para a gente situar qual a classe social deles, aqui... Todos da classe alta. Classe alta, todos. Havia como poetas, havia 2 poetas. Tomás Antônio Gonzaga era um 5 padres. O Tomás Antônio Gonzaga era um deles. Isso, e o Cláudio Manuel da Costa, eu acho que é isso. Havia 5 padres, havia... os poetas já falei, médicos, advogados, fazendeiros
E os fazendeiros todos tinham escravos. O próprio padre tinha escravos. O cônigo tinha um cônigo e 4 padres. Ele tinha escravos. Tinha um inconfidente que tinha 132 escravos. Então eles queriam uma república, transformar a capitania de Minas em república e ter uma nova forma de governo independente de Portugal, mas a abolição da escravatura não fazia parte do programa deles. E nem qualquer tipo de distribuição de renda, qualquer justiça social. Era mais uma questão de manter o status quo em um outro modelo. Sim, porque Portugal forçava a cobrança do 1/5. Voltando ao 1/5 do ouro, sim, dos 1.500 quilos, Portugal forçava a cobrança desse ouro. Quando ele ficou escasso e não vinha mais, Portugal estipulou então que o quinto fosse esses 1.500 quilos. Se não conseguisse completar naquele ano os 1.500 quilos, tinha que completar com outros bens. Então, a cobrança, essa é a derrama. Isso toda a população, professora? Toda a população entrava, mesmo quem não fosse minerador. Essa é a derrama. Então, se invadiam as casas, os oficiais a polícia, eles entravam nas casas, invadiam, como se diz, com pé na porta. Entravam e pegavam o que tinham, o que encontravam. E tiravam os bens, que eles vinham com essa ideia de que as pessoas escondiam ouro. Eles achavam que, como não juntou 1.500 quilos, estão escondendo ouro. Então eles eles entravam nas casas pensando em achar o ouro. Não tendo ouro, pegavam qualquer coisa que tivesse valor, para daí juntar que desse um valor equivalente aos 1.500 quilos de ouro. Professora, a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente já volta para nos aprofundar exatamente sobre a Inconfidência, tá? Tá, ok. Nós voltamos já.